Boa tarde, agora estaremos iniciando a apresentação sobre a Síndrome de Chidiaque-Higashi. Mas antes de entendermos o que é essa síndrome, devemos entender o que são doenças genéticas, doenças hereditárias e a diferença entre elas. Bom, as doenças genéticas, elas são alterações em determinada parte do material genético que acabam mudando a estrutura da proteína. Isso causa anomalias anatômicas e fisiológicas. Além disso, essas doenças elas são relativamente raras e incuráveis. Essas doenças elas são divididas em três grupos: monogenéticas, multifatoriais e cromossômicas. As doenças que têm a mudança de apenas um gene são chamadas de monogenéticas. Quando mais de um gene é atingido e os fatores ambientais interferem, são chamadas de multifatoriais. Por último, quando os cromossomos sofrem modificações, seja em estrutura ou em número, são consideradas cromossômicas. As doenças hereditárias são definidas como a transmissão de caracteres de uma geração a outra, ou seja, são doenças que passam de pai para filho. Essas doenças elas são congênitas e isso significa que elas são adquiridas ainda no útero ou logo após o nascimento. Mas é muito importante lembrar que nem toda doença congênita é hereditária, porque algumas delas dependem de fatores ambientais. Por exemplo, uma mãe que fuma durante a gravidez, o filho pode acabar desenvolvendo alguma doença congênita, mas ela não vai ser hereditária. Agora, a principal diferença entre doenças genéticas e hereditárias é que as doenças genéticas podem ser adquiridas ao longo da vida por diversos fatores, como estresse, má alimentação, entre outros. Já a doença hereditária, como diz o próprio nome, é uma herança genética. Por exemplo, o câncer é uma doença que se instala devido a uma modificação do DNA e tem pouquíssimos casos que são herdados. Agora, por outro lado, nós vemos frequentemente famílias onde várias pessoas têm diabetes ou miopia. Isso significa que esses genes dessas doenças são genes defeituosos que acabam passando de geração para geração. Quais genes e alelos são afetados? Acredita-se que a doença é causada por uma mutação no gene LYST, Lysosomal Trafficking Regulator, que fornece instruções para produzir uma proteína conhecida como regulador do tráfego lisossômico. Essa proteína desempenha um papel de transporte de matérias para estruturas chamadas de lisossomos. Os lisossomos atuam nos centros de reciclagens das células, usando enzimas digestivas para quebrar substâncias tóxicas, digerindo bactérias. Por isso, pessoas com deficiência nesse gene são susceptíveis a infecções. Por enquanto, o quadro clínico da doença permanece um enigma. Segundo pesquisadores, o gene mapeado seria no cromossomo 1, na posição Q42.3, como mostra a imagem. A doença é dominante ou recessiva? É provinda do pai ou da mãe? O Chidiaque-Higashi é autossômico, pois ocorre um cromossomo que não é responsável pela determinação do sexo, atingindo tanto meninos como meninas. É recessivo, pois é necessário ter herdado a cópia do gene defeituoso, tanto do pai quanto da mãe. Para as características da doença serem evidentes, é preciso que o par do cromossomo tenha o mesmo alelo defeituoso. Por isso, se apenas um dos pais tiverem anomalia, o filho não apresentará características da doença, mas carregará o gene defeituoso. Se esse filho tiver outros filhos com uma pessoa que tem a mutação no cromossomo, eles terão a doença e suas características evidentes. Agora eu vou falar sobre o que se trata a síndrome de Chidiaque-Higashi. Ela é uma doença hereditária muito rara, caracterizada por infecções respiratórias bacterianas, recidivantes e outras infecções, além da falta de pigmento no cabelo, olhos e pele. Essa síndrome não ocorre só com os seres humanos, mas também em algumas outras espécies de animais. As pessoas com síndrome de Chidiaque-Higashi são mais suscetíveis a infecções, pois seus fagócitos não funcionam normalmente. Fagócitos são células que ingerem e matam micro-organismos.
Por esse motivo, indivíduos com essa síndrome não costumam atingir a idade adulta. Com a evolução da síndrome, muitas crianças alcançam a chamada fase acelerada, que é desencadeada por uma infecção viral. Nessa fase, os leucócitos defeituosos se dividem de maneira descontrolada e adentram vários órgãos do corpo. Neste período, o paciente costuma apresentar febre, hemorragia nasal anormal, infecções recorrentes e problemas em alguns órgãos. Uma curiosidade é que não foi encontrado nenhum caso que ocorreu com pessoas negras, e de acordo com uma pesquisa, dentro de 40 pessoas que possuíam a síndrome, 23 eram mulheres e 17 eram homens. Os sintomas da síndrome de Shediac-Higashi são resultado de algumas alterações funcionais, como a de melanócitos, que são as células que produzem a melanina, de plaquetas, que são as células do sangue responsáveis pela coagulação sanguínea, dos neutrófilos, que são os glóbulos brancos, e das células natural killer, que são células responsáveis por combater infecções virais e células tumorais. Os sintomas dessa síndrome são diversos, sendo que dentre eles estão o albinismo parcial, que veremos nas imagens a seguir, a fotossensibilidade, que é a sensibilidade incomum da pele em receber muita luz solar, as infecções bacterianas, podendo levar à linfocitose hemofagocítica, que é a fase avançada da síndrome de Shediac-Higashi, assim como sangramentos. Além disso, podem ocorrer manifestações neurológicas, como a neuropatia central e periférica. A neuropatia central e periférica é uma situação em que é afetado o encéfalo ou os nervos, dificultando os movimentos corporais. Também há a perda de sensibilidade, fraqueza muscular, ataxia cerebelar, que são os danos no cérebro que fazem com que os movimentos sejam dificultados, e o déficit cognitivo, que é a limitação da capacidade mental de absorver informações. Nessas imagens, podemos ver um exemplo do infiltrado linfócito. Nessas imagens, podemos ver um exemplo do albinismo parcial, que, como foi dito, é um dos sintomas de Shediac-Higashi. Aproximadamente 85% dos casos de Shediac-Higashi se apresentam como a forma avançada, também chamada de linfocitose hemofagocítica, já dita anteriormente, que pode apresentar ainda mais sintomas como a pancitopenia, que é a diminuição de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, a hemofagocitose, que também é a diminuição de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, e o infiltrado linfócito, que é uma doença da qual surgem placas que não descamam na face e no pescoço. Por conta desses sintomas, pode ser determinada a falência múltipla dos órgãos. Algumas pessoas ainda não apresentam sintomas suficientes para o diagnóstico da síndrome. Nesses casos, deve-se iniciar o tratamento precocemente, antes que os danos causados pela atividade da doença se tornem irreversíveis e letais. Outras coisas que colaboram para o diagnóstico são a icterícia, que é a coloração amarela na pele ou nos olhos, a alteração de enzimas hepáticas, que são proteínas do fígado, e o aumento de lactato desidrogenase, que é a enzima que transforma a glicose em energia, dentre outras. Essa imagem representa a rosácea, que é também chamada de infiltrado linfócito, que é um dos sintomas que pode ser apresentado na fase avançada da síndrome. A idade média de diagnóstico é de 5 anos, sendo que a maioria dos pacientes morrem durante a primeira década de vida. Sua classificação é baseada na idade em que a doença se apresenta, ou seja, durante a infância ela é chamada de precoce, já na adolescência ou durante a fase adulta, de tardia. A forma tardia, encontrada em pacientes durante a adolescência ou a vida adulta, costuma se apresentar de forma menos agressiva clinicamente, sendo que esses pacientes evoluem apenas em pequenas infecções durante a vida. Porém, nesses casos, os sintomas neurológicos, como o déficit cognitivo, são mais expressivos. Sem a terapia correta para o controle da síndrome, os pacientes podem ir a óbito. A terapia divide-se em duas partes. A fase inicial é feita para diminuir a fase ativa da síndrome, e a segunda fase é feita para manter o paciente livre de infecções e em condições para realizar o transplante de medula óssea, que é o tratamento padrão para esse tipo de síndrome.
Geralmente, o transplante da medula óssea deve ser feito quando a doença houver sido descoberta, sem necessidade de esperar o avanço da mesma. Mas mesmo após recorrer a esse tratamento, pode ser que haja progressão dos sintomas neurológicos. Essa imagem representa o transplante de medula óssea, que é o tratamento padrão para a síndrome de Shediac-Higashi. Bom, como a Bianca já falou, a síndrome não afeta somente os humanos, ela também afeta os animais. Ela pode ocorrer, sim, em algumas espécies, mas não em todos, por conta da sua variabilidade genética de alguns. E os animais que têm a síndrome de Shigeyaki-Hagashi têm uma ausência virtual dos grânulos densos das plaquetas, e isso faz com que eles fiquem mais vulneráveis a doenças. Em quais casos podem se encontrar o Shigeyaki-Higashi? Bom, é mais comum em bovinos, tigres brancos, gatos persas azuis, ratos australianos, camundongos, raposas e a famosa orca albina. É muito comum ser diagnosticada essa doença nos gatos persas por conta da mudança que acontece neles. Os olhos ficam bem amarelos, ficam quase neon, e a sua pelagem fica branca, só que não extremamente branca, fica com manchinhas esbranquiçadas, não totalmente branca. Encerramos por aqui. Obrigada pela atenção